acuradamente ao meu filho. Oh! Por que não confiaram em mim? Por que não me confiaram o amor que alimentavam? Com as minhas muitas relações, poderia ter impedido o casamento projetado entre Paulo e Bianca, somente por fazer a felicidade dos dois. Eles, entretanto, se calaram, e eu fui cego. Estava ainda ocupado com a herança que a velha condessa deixara a Paulo, quando faleceu meu primo, que me legava todas as suas ricas propriedades no sul da Itália, as quais, estando eu em Montinhoso, dificilmente poderia administrar. Resolvi por isso vendê-las. Quis ir a Sicília, mas antes disso passar por Ferrara a fim de me informar se o projeto do casamento continuava de pé. Regressando intentava levar Paulo ao Duque, para que o noivado fosse festejado. Quando parti Paulo ficou em Montinhoso. Nem ele nem Giovanna pareceram preocupados quando falei no casamento com Bianca. Eu esquecera a maldição que pesava sobre nós. Supunha que os ricos presentes oferecidos à igreja e as preces que fizera tivessem desfeito a nuvem negra. Assim, parti para Ferrara. No caminho pernoitei numa grande estalagem cujo proprietário, Anselmo, eu conhecia e respeitava como um homem honrado e correto. Tinha ele uma única filha, Marieta, que contava 18 anos. Há muito tempo não me detinha na estalagem pois, habitualmente, fazia outro trajeto. Por aquela vez entretanto, resolvi, a caminho para Ferrara, pernoitar outra vez na casa de Anselmo. Quando o estalajadeiro veio ao meu encontro, fiquei admirado com o seu desolado aspecto. Seus cabelos tinham embranquecido inteiramente, e o seu amável sorriso de sempre, se transformara numa expressão de absoluto desgosto. Subi ao quarto, e quando Anselmo veio trazer-me pão e vinho, perguntei-lhe por Marieta. O velho pôs-se a chorar amargamente, cobrindo o rosto com as mãos. Oh! Signore Conde, a desgraça nos entrou em casa pior que a enfermidade. Marieta desapareceu. Admirei-me e pedi-lhe que me contasse o que sucedera. Tudo nos parece um enigma. Bem pouco sei para vos contar. Marieta tinha uma amiga que vivia do outro lado dos montes, próximo da vila. Essa donzela devia casar-se, e pediu-nos que lhe mandasse Marieta para auxiliá-la na confecção do enxoval. Consentimos nisso, e Marieta partiu. Seu afastamento foi longo porque Panoia, sua amiga, adoecera. Foi preciso adiar o casamento. Afinal casou-se o jovem par, que seguiu para Pisa, para a casa dos sogros. Marieta voltou para casa, mas estava outra, tornara-se pálida e calada, evitava o convívio conosco e parecia satisfeita apenas quando se sentia sós. Às nossas reiteradas perguntas, respondia apenas que nada se dera de extraordinário. Não se sentia bem em virtude de um resfriado. Temíamos, porém, um outro motivo. Não muito longe daqui, vive um armeiro que fazia a corte de Marieta e que nós teríamos, gostosamente, recebido como nosso genro. Mas, durante a ausência de Marieta ele desposou outra. Como ele fosse jovem e belo, julgávamos que Marieta o amasse. Certa manhã me disse minha mulher, muito aflita, que Marieta havia desaparecido. Toda a busca foi infrutífera, e até o dia de hoje, não sabemos explicar o que foi que a expulsou do lar paterno. Ela foi o nosso sol, nós lhe satisfazíamos todos os desejos e ela tinha tudo quanto desejava. O que sucedeu com ela não sabemos. Só Deus sabe onde ela está. Não nos podemos libertar da desconfiança de que há, aí, algum homem em jogo. Desde então, choramos diariamente, e lamentamos a nossa vida, que já agora não tem mais sentido. Profundamente abalado com a desgraça daquela gente, procurei embalde consolá-los. No dia seguinte prossegui viagem. Em Ferrara verifiquei que o plano do casamento permanecia firme. A duquesa apresentou-me a jovem Bianca, que era bela e graciosa. Eu lhe mostrei o retrato de Paulo e, corando, confessou que o desposaria de bom grado. Como Bianca somente daí a alguns meses completaria 16 anos, resolvemos que o contrato de casamento seria festejado depois do meu regresso da Sicília. Estive ausente por mais de 4 meses e, no meu regresso, hospedei-me outra vez com Anselmo. Eu queria saber se haviam encontrado Marieta. Como fosse um criado, e não o próprio Anselmo que me ajudasse a descer da cavalgadura, previ coisas desagradáveis. Quando vi o estalajadeiro na sala, assustei-me. Nesses poucos meses ele se transformara em encanecido e encurvado ancião. Mas o que ele me comunicou sobre o desaparecimento de Marieta, me abalou como um trovão e foi o princípio daquilo que me deveria completar sobre a minha cabeça. Anselmo me informou o seguinte,
Alguns dias depois da vossa partida, Senhor Conde, apareceu aqui um velho monge e nos comunicou que Marieta se encontrava num convento próximo a Modena, que já se confessara e que pedia o nosso perdão pelo mal que nos fizera, mas que não pudera proceder de outro modo. O monge nos entregou a chave da sua mala de roupas. Até a mala. Um cheiro forte veio ao nosso encontro. Um cheiro de essências e de cadáver. Encontramos vários objetos que nós nunca havíamos visto. Um chale de seda, bordados, panos de cabeça, igualmente de seda, um belo cinto, uma caixinha de joias. Nosso desassossego cresceu quando minha mulher encontrou de repente uma trouxa de roupa, desembrulhou-a e vimos nela o corpo completamente ressequido de um recém-nascido, aparentemente estrangulado. Minha mulher Rita caiu desmaiada. Para nossa felicidade era noite, e pudemos aproveitar a escuridão para sepultar a infeliz criança, encobrindo a vergonha de nossa filha. O nome daquele a quem Marieta sacrificou o seu coração e a sua honra, nos é, até hoje, um segredo. Avaliar pelos presentes, deve ser um homem rico. Quero mostrar-vos, Senhor, a caixa, porque podeis, melhor do que nós, determinar o seu valor. Anselmo retirou-se e voltou com uma caixinha entalhada, da qual retirou diversas joias. Finalmente mostrou-me um objeto a cuja vista tive uma enorme surpresa. Era um colar com 2 séries de pérolas e rubis cor de sangue, do qual pendia um medalhão com antiga gravação, que representava a mulher de Tibério Júlia. Esse objeto, de grande valor, eu o conhecia muito bem, pois pertencera à minha falecida esposa. Somente a custo pude conter a minha excitação e ocultá-la a Anselmo. Quero contar-vos o final, Signore Conde, enquanto observais as joias. Quando nos havíamos acalmado um pouco, pusemo-nos a caminho para visitar Marieta, para levar-lhe o nosso perdão e consolá-la. Perguntamos por irmã Rosália. Levaram-nos à presença da abadesa que nos recebeu amavelmente, recomendando-nos que respeitássemos como sagrada a vontade de Deus. Disse-nos que o Senhor chamara a nossa filha a si. Fora encontrada morta, certa manhã, aos pés da imagem da Virgem Santa. Contou-nos como Marieta orava incessantemente, mas não sabia qual o pecado que pesava sobre ela. Só o padre Bonifácio, que a confessara, a conhecia. Fora sepultado uma semana antes. A abadesa conduziu-nos ao retângulo de terra revolvida de novo, sob a qual estava aquela que fora a nossa maior preciosidade na terra. Ali passamos as mais amargas horas da nossa vida. Anselmo ergueu-se e levantou os braços. Ainda que os homens não te conheçam o nome, tu, assassino que a mataste, não escaparás do castigo de Deus. A Deus eu chamo por juiz e vingador. Sua mão vingadora te alcançará. Uma horrível maldição escapou dos lábios de Anselmo, enquanto um gélido suor perlava minha fronte. Eu conheci o criminoso. Quis obter o colar misterioso, para poder lançar à face de Paulo o seu crime. Quando vi Anselmo mais calmo, pedi-lhe que me vendesse a joia, que me interessava, e para ele não tinha valor. Concordou. O procedimento de Paulo me abalava profundamente. Não pude conciliar o sono a noite toda. Eu temia ser, aquela falta, o signo da maldição que pesava sobre nós. Meu coração se contraiu de ódio e de dor, e resolvi realizar os esponsais de Paulo o quanto antes fosse possível. Já era bem tempo de compreender os ditames de honra de um cavalheiro. Até esse dia, eu acompanhara descuidadamente, esquecido de tudo, o crescimento de meu filho. Então lembrei-me do passado, e comecei a temer o peso da maldição. Enquanto o homem se acha no vício da idade, cercado de riquezas e de amigos, é cego, e se supõe acima de tudo. Ora Deus quando se lembra. Quando a primeira admoestação do destino lhe bate à porta, entretanto, primeiro busca o auxílio dos homens, e só depois se dirige a Deus, ao onipotente de onde parte vem o auxílio buscado. O que se deveria fazer? De que maneira dirigiria minhas preces ao alto, a fim de desviar o infortúnio da cabeça de meu filho? Um velho imigrante de um convento, o Signore Felício, auxiliou-me por esse tempo com seus conselhos, e explicou-me o valor e o sentido da prece. Fui aprendendo aos poucos que, nós humanas, com o mal que fazemos, nos envolvemos numa esfera densa que, como um muro, nos separa de Deus, e nos rouba a luz e o amor que ele irradia. E, como se nos achássemos num denso bosque, através do qual a nossa frágil prece não consegue passar. Não é possível afastar a fatalidade que pesa sobre nós. Diante do destino, somos um nada. Somos cegos e não vemos o abismo aos nossos pés. Somos surdos e não ouvimos o gargalhar dos demônios que nos convidam à perdição.
Muito tarde compreendi que quem não sabe orar, nada mais é que um aleijado, surdo, mudo, cujo gemido desarticulado não pode alcançar as altas regiões. A prece é, para a nossa alma, um impulso ascensional quando, como uma espada flamígera, penetra na escuridão e se eleva rápida nos céus. Mas então, quando eu precisava orar pela salvação do meu filho, eu nada sabia disso. Julguei que bastasse pô-lo salvo através de um bom casamento. Ignorava tudo quanto se passara em Montinhoso naqueles dias, e somente mais tarde, numa hora terrível e angustiosa, os sucessos da minha ausência. Na manhã seguinte, eu estava em Ferrara, e mandei, imediatamente, um portador a Montinhoso, com ordens para que Paulo partisse sem nenhuma tardança, ao meu encontro. Alguns dias depois ele chegava. Estava magro, pálido e inquieto. No dia seguinte se realizou um baile no Paço do Duque, e a duquesa apresentou Paulo à sua filha Bianca. Meu filho mostrou-se amável e atraente como raras vezes, contudo, tive o pressentimento de que o seu sorriso e a sua alegria eram fingidos. Seu olhar era, às vezes duro e cruel. A corte, naturalmente, nada disso observou. Bianca parecia enlevada e namorada. Depois do banquete, a duquesa me disse sorridente que o meu filho havia cativado completamente o coração de sua filha, e que podia ser celebrado o contrato de casamento. Eu deveria fazer ao duque o meu pedido formal. Na manhã seguinte chamei Paulo e lhe disse que o seu noivado com a princesa Bianca deveria ser anunciado publicamente dentro de alguns dias, e que ele com permissão do duque poderia, nesse dia, pedir a sua mão. Paulo empalideceu, enrubesceu e me disse que não desejava fazer isso. Perguntei-lhe com severidade o que tinha a objetar um tão brilhante casamento, com o qual deveria ufanar-se, tanto mais que Bianca era bela e o amava. Deixou pender a cabeça e meneou mais uma vez, negativamente. Isso me levou a tal excitação, que perguntei-lhe brusco, quais os motivos que podes alegar? Contraíste, porventura uma outra aliança que te prende? Reconheces isto? E com estas palavras atirei o colar sobre a mesa. Ele levou as mãos à cabeça, e recuou espavorido. Conheces o destino de Marieta, a filha de Anselmo? Recolheu-se a um convento. Disse-me baixinho. Sim, mas depois de ter estrangulado teu filho. Tu a abandonaste. Como um ladrão a roubaste aos seus honrados pais, a lançaste no lodo, e como uma luva velha, a atiraste para longe de ti. Não procedeste como um homem de bem, mas como um canalha. A tua vítima morreu, mas sem denunciar o teu nome. Sobre a sua sepultura, porém, o seu pai amaldiçoou o autor da desgraça. Já não bastam as maldições que pesam sobre a nossa família? Já te esqueceste, porventura, do destino trágico que afastou tantos dos nossos? Fica sabendo agora que não reconhecerei a tua escusa em desposar Bianca. Seria um imerecido ultraje à família ducal e à tua noiva. Paulo caiu numa cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Julguei então que ele sentia remorsos pela morte de Marieta. Só mais tarde vim a conhecer a verdadeira causa do seu abatimento. A minha suposição de então, parecia confirmar-se pelo fato de não opor Paulo mais nenhuma resistência, de modo que o contrato de casamento foi anunciado poucos dias depois. Realizou-se uma grande festa no Paço do Duque. Bianca estava contentíssima, e o próprio Paulo mostrava-se alegre, porém, pálido e algo distante. Todos admiravam a sua beleza, e apenas eu julguei ter encontrado em sua expressão fisionômica alguma coisa de demoníaco. Mas a festa decorreu bem. O casamento deveria realizar-se daí a 2 meses. Paulo acarinhava e presenteava a noiva, e ambos se preocupavam em embelezar o novo castelo que o duque lhes dera, e no qual iria morar. Como estes preparativos exigissem grandes gastos, fui a Veneza para sacar ali o dinheiro que pela finada condessa de Castelmonte fora deixado a Paulo e a mim. Para essa transação foi preciso pôr me em contato com o advogado da finada, e conheci a Baptista Bertolini, o mais rico negociante de Veneza. Quando cheguei à sua casa, fui recebido por seu filho que me comunicou que Baptista estava enfermo, e que ainda não pudera se restabelecer do choque que sofrera com o desaparecimento de sua filha. Eu já havia visto, tempos atrás, Lucrécia Bertolini, uma rapariga bela, de olhos escuros. Eu sabia que ela tinha muitos requestadores, entre os quais se contavam nobres. Como pudera a menina tão severamente vigiada por seu pai desaparecer? A meu pedido, Renzo Bertolini me contou o seguinte: meu pai e eu não estávamos em casa quando se deu o desastre. Uma noite, desaparecia Lucrécia, e com ela um menino, filho de sua ama, que lhe servia de pajem.
Uma parente nossa, que dormia no quarto contíguo, acordou de noite com um forte cheio de narcótico. Supôs-se que algum de seus cortejadores estivesse em relação com esse desaparecimento. Mas Quen. Lucrécia não dera preferência nem distinguir especialmente a ninguém. Assim não sabemos até hoje o que sucedeu. Um acontecimento singular nos fez supor que Lucrécia foi assassinada. Uma noite, a nossa parenta despertou a casa toda com seus gritos desesperados. Quando entramos em seu quarto, vimos-la acocorada, tremendo num canto da cama. Contou que fora despertada pelo contato de uma mão fria e que vira Lucrécia vestida apenas com uma camisa, de pé, à sua frente. No peito da desaparecida, estava fincado um punhal, de brilhante punho. Erguera a mão. Pedira que orassem por ela e lhe dessem sepultura. Desapareceu depois. Extraordinário, porém, foi que vimos no ombro da nossa parenta, uma impressão digital muito distinta. Condoi-me sinceramente dessa infeliz família, e quando eu estava de volta a Ferrara, relatei esse fato a Paulo. Parece-me, entretanto, que não produziu nenhuma impressão sobre ele, que apenas disse ter pena da bela rapariga. Logo depois do meu regresso, Paulo me comunicou que desejava ir, por alguns dias, a Montinhoso, a fim de trazer joias e pratarias, e ao mesmo tempo porque tinha em mente ir ao casamento de um amigo em Modena. Concordei com essa viagem, e encarreguei-me ainda de outras tantas coisas. Pensei até que pudesse trazer Giovanna consigo, para assistir ao casamento. Pareceu-me melhor, pensando no assunto, que eu mesmo a trouxesse. Eu queria introduzi-la na corte, onde poderia encontrar um bom partido. Paulo regressou, mas estava outra vez taciturno e pensativo, e nem mesmo o sorriso da noiva conseguiu alegrá-lo. Uma semana depois do seu regresso, efetuou-se o casamento com um brilhantismo real. Na noite do casamento, deu-se um fato singular. Quando o par entrou na alcova nupcial, Paulo deu um grito e perdeu os sentidos. Assustamo-nos todos, e supusemos que ele tivesse adoecido. Logo despertou, entretanto, e disse que apenas tivera uma forte tontura e sentira muita dor no coração, que atribuiu ao nervosismo do dia. Como não se manifestassem outros sinais de enfermidade, tranquilizei-me e regressei a Montinhoso. De volta ao castelo, admirou-me o fato de Giovanna não ter vindo me receber, como fazia de costume. Soube, porém, que, na mesma noite da partida de Paulo, Giovanna fora assaltada por um estranho que quase a estrangulara, e em seguida tirara ao valado junto da gruta. Apoderou-se de mim um horrível pavor do futuro. Felizmente ficara presa nos arbustos, ao rolar para o vale, e no dia seguinte pode ser salva. Estava sem sentidos, e despertou somente algumas horas depois. Em seu pescoço estavam ainda as impressões dos dedos do criminoso. Meu administrador quis mandar um portador a Ferrara, mas Giovanna proibiu-lhe terminantemente que fizesse isso. Sem o seu consentimento, mandou chamar o médico. E encontrava-se convalescente, mas em singular estado de ânimo. Permanecia quase sempre deitada, não comia nem falava. Infelizmente não puderam os meus servos prender o criminoso, que ousara aproximar-se tanto do meu castelo. Dizia-se apenas que havia sido visto um mendigo que perambulava pelos arredores. Este também desaparecera. Profundamente comovido com o que acabara de ouvir, fui imediatamente ao encontro de Giovanna. Estava deitada sobre uma cama de campanha, e tinha as feições completamente mudadas. Magro e pálido estava o seu rosto. Seus grandes olhos sem brilho olhavam ao redor, e seus lábios contraíam-se transidos de dor. Quando me inclinei sobre ela, abraçou-me e me segredou com voz abafada pelas lágrimas: "Querido tio Rindolfo, eu te quero tanto. Foste para mim sempre um pai. Tu nem sabes como eu te amo e te respeito, minha querida filha, eu nunca duvidei do teu amor filial. Tranquiliza-te. Não nos separaremos nunca mais. Eu te protegerei, para que não suceda um novo mal." Disse-lhe eu. Ela procurou sorrir e disse que já não temia nada. Faria o possível por se levantar para o jantar. As minhas perguntas sobre o assalto, contou-me a contragosto: "Não me martirizes, tio Rindolfo. Não conheço o malfeitor, e nem o pude ver ou reconhecer, pois já era noite. Eu tinha ido sozinha à gruta, sem pressentir qualquer coisa de mal." Giovanna foi ganhando vivacidade, mas o seu rosto parecia cada dia mais pálido e mais fino, de modo que decidi ir com ela a Ferrara, para distraí-la um pouco. Ela, porém, não aceitou a ideia, e me pediu que a deixasse em Montinhoso, pois era ali que se sentia bem. Todo o meu esforço em convencê-la foi inútil.
Nesse tempo me veio pela primeira vez a desconfiança de que ela talvez amasse a Paulo, pois quando um dia lhe fiz a descrição, para distraí-la, do casamento em Ferrara, ela empalideceu e fechou os olhos. Em seu semblante se desenhou uma expressão de ódio, amargura e desespero, como se uma lúgubre resolução se armasse em seu espírito. Desde esse dia, notei que qualquer referência a Paulo a deixava nervosa, e essa descoberta inquietou-me. Se também Paulo amasse, eu de bom grado teria estado disposto a desistir do casamento com Bianca, apenas para não prejudicar a felicidade de Giovanna. Como o homem, porém, sempre espera aquilo que deseja, eu também esperei que ela esquecesse Paulo, com o passar dos dias. Um dia Giovanna estava tão enfraquecida, que não pôde erguer-se. Eu queria mandar chamar um médico afamado de Florença quando soube, pelo capelão, que nas proximidades do castelo vivia um médico que já fizera várias curas muito singulares. Chamava-se ele Felício Luciano, e vivia com um menino que o servia, num casebre próximo a Montinhoso. O senhor Felício veio examinar Giovanna e me disse: chamaste-me tarde demais. A alma já entregou o corpo à destruição, e ela não viverá mais do que 2 ou 3 semanas. Estas palavras me surpreenderam. Não podia acreditar num fim assim tão rápido. Nem sei descrever quão infeliz eu me sentia quando fui ver Giovanna. Estava deitada em seu lugar predileto, junto da janela aberta. O sol poente iluminava o seu rosto de cera, e os seus raios a envolviam como uma aura divina. Dormia e não ouviu a minha entrada. Quando me aproximei mais, estremeceu dormindo e balbuciou: Paulo. Com os próprios lábios confirmava ela a verdade. O amor sem esperança, martirizava-a mortalmente. Quando abriu os olhos, assentei-me ao seu lado e lhe disse, como uma leve admoestação: Giovanna, por que não depositaste confiança em mim, abrindo-me o teu coração? Acreditaste realmente que eu sacrificaria a tua vida e a tua felicidade ao meu amor próprio? Giovanna pôs-se a chorar baixinho. Queres vê-lo? Mandarei chamá-lo. Ela apenas meneou a cabeça. Eu desejaria vê-lo. Pela última vez. Ele, porém não virá, ele virá Giovanna. Mandarei imediatamente um portador. Permita-me, Títio, que lhe escreva algumas palavras. Escreve minha filha, enquanto instruo o mensageiro. Giovanna entregou-me uma carta lacrada, e o mensageiro partiu ainda nessa mesma noite. Levava ordens de viajar tão depressa quanto possível. Desde esse dia, Giovanna foi presa de impaciência e desassossego febris. Pedi que a levassem de manhã à torre do castelo, para que pudesse descortinar a linha distante do horizonte e esperar Paulo. Somente à tardinha, quando escurecia, é que permitia que a reconduzissem ao seu quarto. Às vezes pedia o seu alaúde e cantava, então, em voz fraca, algumas canções e baladas, ou mergulhava em profundas meditações. E Paulo não vinha. Mandei um segundo mensageiro, escrevi que não encontraria Giovanna com vida se não se apressasse. Não compreendia a contemporização. Eu sentia um grande desassossego. A excitação de Giovanna, porém, tinha chegado ao auge, e eu temia, cada dia, que ela não sobrevivesse à manhã seguinte. Quando cautelosamente lhe fiz a proposta de se confessar e comungar, ela recusou energicamente: não. Deus é inclemente. Recebem uns tudo, as mãos cheias, com abundância. Outros têm as mãos vazias, e ainda sacrificam o pouco que têm. Não quero orar. E uma manhã Giovanna não desejou mais ir à torre. Com olhar taciturno recusou o alimento. Mandei chamar o signore Felício, e fiquei pessoalmente ao seu lado. À tardinha ela tornou-se outra vez mais animada. Ergueu-se na cama, e com os olhos muito abertos olhou ao derredor. Tu és desamado, negas a uma infeliz a sua última súplica. Livra-te, também eu serei inclemente. Se eu te segurar não te largarei mais. Ela riu-se fantasticamente, e caiu outra vez sobre as almofadas. Depois adormeceu. Fui ao meu quarto para repousar um pouco e escrever uma carta urgente. Pela meia-noite terminava eu a carta. Senti de repente um vento glacial que passava pelo aposento. Voltei-me, e julguei que a janela não estivesse fechada. Mas fiquei estarrecido de susto quando a 2 passos de mim vi uma densa nuvem de fumo negro que parecia iluminada por um fogo esverdeado. A fumaça abriu-se e a imagem alva de um homem, em trajes antigos, se apresentou. Seu braço estava suspenso e na mão sustinha um objeto ensanguentado que eu não pude reconhecer. Toda a sua imagem fazia-me a impressão de uma estátua. Julguei reconhecer nele o nosso antepassado Girolamo, pois havia visto seu retrato na galeria. E então ele me disse: ai de ti, pobre pai. A Nêmesis se aproxima.
O coração do traidor não escapará ao seu destino. A imagem foi se esbatendo e desapareceu. Tive um desmaio. Mais tarde eu não sabia realmente se havia visto um espírito ou se o meu estado nervoso é que me levara a imaginá-lo. Trêmulo deitei-me, mas não pude conciliar o sono. 1 hora depois a nossa velha ama mandava um criado para dizer-me que Giovanna havia morrido. Vesti-me às pressas e fui ao quarto da morta. Cheio de aflição e compaixão, fitei aquele rosto belo, que ostentava uma expressão hostil, ainda depois de morto. Coloquei um crucifixo sobre o peito de Giovanna e orei pelo descanso de sua alma que tão cedo tivera que partir. O Signore Felício havia chegado. Fui-lo entrar, na esperança de que Giovanna estivesse apenas profundamente adormecida, e ainda pudesse ser salva. O Signore Felício inclinou-se sobre ela, examinou-a e constatou que qualquer auxílio era tardio. Pretendeis, senhor conde, entregar esta bela morta à decomposição? Perguntou ele. Conheço um processo pelo qual se pode preservar um cadáver eternamente e conservar-lhe a sua expressão natural. Pedi ao Signore Felício, pois, que preservasse o corpo de Giovanna da decomposição e empregasse o seu processo. Eu não teria suportado nunca deixar o ser que eu amara como filha desfazer-se em pó. Ele me prometeu que o corpo de Giovanna estaria pronto no dia seguinte para ser levado à catacumba dos Montinhoso. Quando vi a morta no dia seguinte, fiquei admirado da sua aparência de vida. Parecia que apenas dormia. O Signore Felício me disse, entretanto, Signore Conde, não demoreis com o sepultamento. Os espíritos maus a rodeiam, e se não a fizerdes sepultar logo, pode dar-se uma grande desgraça. Para minha infelicidade, não compreendi estas palavras de Signore Felício. E eu respondi que não podia sepultar Giovanna às pressas, como uma criminosa. Eu lhe queria prestar todas as honras. Felício apenas me neou a cabeça. Arrepender-vos-eis de menosprezar as minhas palavras. Contudo voltarei amanhã à noite ao castelo. Talvez necessiteis dos meus serviços. Agradeci-lhe, mas não dei crédito a tais palavras, pois só pensava no enterro da minha amada Giovanna. Os sacerdotes me opuseram dificuldades, porque Giovanna não recebera os socorros eclesiásticos antes de morrer. Contudo consegui convencer o prior do convento por meio de um grande presente que fiz à igreja. As missas em intenção da alma de Giovanna foram ditas. Nessa ocasião vi, inesperadamente, Enzio Castelli, entre os monges. Olhava-me carrancudo. Orou a noite toda junto ao esquife da morta que havia sido removido para a capela do castelo, de onde devia sair no dia seguinte, para ser sepultado no jazigo da família. Quando na manhã seguinte se dizia a missa fúnebre, todos os moradores do castelo se reuniram, com o resto do povo, na capela. De repente, me pareceu ouvir tropel de animais no pátio do castelo. Um escudeiro apareceu e anunciou a chegada do meu filho Paulo. Quando, um momento depois, Paulo entrou, estranhei a sua excessiva palidez, que pelo traje negro que ele vestira logo depois de sua chegada, era ainda mais realçada. Quando se aproximou de mim, critiquei-o pela sua demora. Disse-me, porém, que Bianca em breve se tornaria mãe, e não o deixava sair. Essa novidade me alegrou, e achei natural que ela não quisesse separar-se de seu esposo. Paulo aproximou-se do esquife, ajoelhou-se e absorveu-se de uma prece. Parecia de sobremaneira emocionado. Finalmente ergueu-se, tomou das mãos de pajem um ramalhete de flores, fitou Giovanna por muito tempo e depôs, então, as flores sobre o seu peito. Neste momento deu-se o fato horrível, que atordoou todos os presentes, e fê-lo estremecer. A mão petrificada da morta ergueu-se e agarrou Paulo pelo pulso. Meu filho emitiu um grito de angústia e caiu de joelhos junto do esquife. Pensei ter estarrecido de susto, mas o grito do infeliz me chamou à razão. Todos os presentes pareciam próximos da loucura e muitos caíram em súbitas síncopes. A maioria procurou fugir. Gritavam e esmurravam-se. Em breve a capela estava vazia. Apenas o sacerdote, no altar, Enzio Castelli, Seno, seu irmão de leite, o meu escudeiro Martim e eu ficamos aí. Com a cabeça pendida, Paulo jazia desfalecido junto do esquife. Passando o primeiro susto, tentamos soltar os dedos da morta do punho de Paulo, mas embaúde. Quais garras férreas desfiguravam o infeliz e pareciam não querer largá-lo nunca. Enzio Castelli estava do outro lado do esquife e observava os nossos esforços inúteis. Finalmente disse: deixai isso, senhor conde. Vosso esforço é vão. Aqui Deus onipotente fez baixar sua sentença. E se Deus fez a mão da morta erguer-se na presença de todos,
É porque grande é o crime cometido contra a finada. Ele lançou um olhar de desespero, cheio de ódio, sobre Paulo, e a passos vagarosos saiu da capela. Eu seria incapaz de escrever o que sofri e experimentei. Não pude banir de mim a desconfiança de que Paulo tivesse enganado Giovanna. Esse seria um procedimento baixo e indigno dele. Mas não devia eu, à vista do terrível castigo que acabara de sofrer, perdoar-lhe tudo. Sim, eu podia fazer isso. Perdoei-lhe tudo, e o meu ódio desesperado voltou-se contra Giovanna. Foi essa então a sua gratidão pelo que fiz a ela e a seu pai, recolhendo em minha casa. Se eu a tivesse deixado entregue ao destino, a minha casa teria ficado livre desse infortúnio e vergonha. Mesmo que Paulo a tivesse enganado, ela se teria entregado a ele espontaneamente. E se o amasse realmente, não teria se vingado com tanta crueldade, pois que o amor verdadeiro tolera e perdoa tudo. Marieta, a filha do simples Anselmo, provara isso. Morrera sem denunciar o seu algoz, para não o entregar à vingança dos seus. Meu coração estava saturado de dor e desespero. Em minha raiva pronunciei em voz alta uma imprecação, e não lembrei que sobre nós pesava também a maldição de Girolamo. Tudo pensar e meditar de nada adiantava, eu precisava agir. Mas, o que devia fazer? Resolvi então cortar a mão da morta e soltar um dedo após outro, do punho de Paulo. Trouxeram-me o meu mais afiado punhal e eu ia dar começo à operação quando entrou o Signore Felício. Lembrei-me de suas palavras e de seus conselhos e arrependi-me sinceramente de não os ter seguido. Salva o meu filho, salva-o. Eu te farei o homem mais rico, o vosso ouro, conde, não me tenta. Respondeu ele tristemente. Mas a desgraça que vos atinge, me abate profundamente. Eu farei tudo quanto esteja em minhas forças para o ajudar. A desgraça está feita. Vede a expressão fisionômica cruel, triunfante, que tem a morta agora. Crede que precisamos cortar a mão da morta, mas não quero começar nada sem antes ter consultado as forças invisíveis. Em primeiro lugar vou buscar um remédio para fazer o jovem voltar a si. Antes disso, porém, teremos que tirar o esquife do catafalco e colocá-lo ao lado para podermos assentar o jovem conde naquele banquinho. Executamos as determinações do Signore Felício, mas foi difícil chamar a criadagem que se recolhera ao lado oposto do castelo. Ninguém veio. De modo que finalmente, o velho sacerdote, a quem supliquei que ficasse, e dois dos meus cegamente submissos escudeiros alçaram o esquife e o desceram ao lado. Fizeram Paulo assentar-se. Terminávamos justamente a nossa pesada tarefa quando o Signore Felício regressava. Trazia um líquido num vaso fervente e uma bacia de prata com água. Com a água Felício molhou o rosto de Paulo, que logo abriu os olhos. Seu olhar era interrogador e pleno de horror. Voltou-se para nós. Então teve que beber o líquido do vaso. Coragem, senhor conde. Quero salvar-vos a vida, se fordes calmo e suportardes tudo até o raiar do dia. Depois o senhor Felício voltou-se para mim. Ele deve acalmar-se, mas vós deveis orar a Deus e pedir auxílio e perdão pelos vossos pecados. Tomarei agora as necessárias providências e farei os preparativos. Nós todos nos postamos de joelhos e oramos fervorosamente. Eu perdoei ao meu filho todos os seus crimes, quaisquer que pudesse ter cometido, pois sua desgraça me atingiu profundamente. Como te sentes, meu filho? Perguntei-lhe baixinho. Perdoa-me, papai. Receio enlouquecer. Em meu braço, até o ombro, sinto um ardor semelhante ao de brasas, mas nas veias, por todo o corpo, sinto um frio glacial. Não consegui responder-lhe. Minha garganta estava como que estrangulada. Calado beijei-o sobre a testa. Ele compreendeu que eu o havia perdoado. Os seus olhos brilharam. Assim se passou talvez uma hora, até quando o sacerdote se ergueu e, aproximando-se de Paulo, lhe perguntou se queria aliviar o coração e a consciência, por meio de uma confissão. Talvez que assim se reconciliasse com a sua vítima. Paulo ergueu-se e estava disposto a isso. Pediu um copo de vinho morno. Depois de ter bebido, solicitou ao sacerdote que permitisse a seu pai ouvir a confissão. Aquele homem honrado compreendeu a Paulo e deu o seu consentimento. Martim me trouxe um banco e todos os outros se retiraram da capela. Paulo, com muito custo, ajoelhou-se diante do padre Francisco. Este já estava há alguns anos no castelo, havia batizado Paulo e lhe ministrara a sua primeira comunhão. Ele o amava. Pôs um círio aceso na mão de Paulo e disse: perante Deus e seu misericordiosíssimo filho, deverás confessar os teus pecados, meu filho. Não ocultes nada e fala sem ocultar nenhuma coisa,
Deus é misericordioso e perdoa aqueles que sinceramente se arrependem. Cristo disse: quem estiver livre de pecado atire a primeira pedra. O pecado é próprio do homem. Quem te escuta, são teus pais, teu pai carnal e eu, pai espiritual. Paulo beijou o crucifixo e começou a falar baixinho, porém claramente. Cada palavra dessa confissão me dava uma punhalada no coração. Signore Felício aconselhou-me a escrevesse também essa confissão. E tanto quanto ainda me recordo das palavras de Paulo, quero seguir esse conselho. Em primeiro lugar falou ele de Marieta. Como, entretanto, eu já contei a sua triste história, desejo tão somente acrescentar que Paulo encantou-se com a sua beleza. Quando a viu em casa da amiga, conseguiu ele alcançar o seu amor e desencaminhá-la. Mas em breve se aborreceu dela, tanto mais que ela lhe dissera que ia ser, dentro em pouco, mãe de seu filho. Ele resolveu casá-la. Em Seno encontrou um noivo que a teria desposado, pois que ela lhe agradava também, mas a rapariga se negou a contrair núpcias. Paulo seguiu para Veneza e esqueceu-a. Nem lhe passou pela mente que esse amor efêmeros pudesse ter quaisquer más consequências. Pois que ele, como tantos outros, apenas enganaram uma rapariga do povo. Paulo conhecia outras jovens como aquela. Todas contavam como uma honra o haver despertado o agrado de um nobre ali. Em Veneza, por ocasião de uma festa no Canal Grande, Paulo viu, pela primeira vez, Lucrécia Bertolini, cuja beleza surpreendeu e fascinou-o. Quando Paulo referiu ao seu nome, estremeci. Deus misericordioso, estaria Paulo também envolvido na história obscura do seu desaparecimento? Enamorei-me de Lucrécia, contou Paulo em sua confissão, e em breve soube que era filha de um rico senhor. Mas como não frequentasse a nossa sociedade, era-me difícil vê-la. Subornei então a sua velha ama, e soube que o pai de Lucrécia queria casá-la, em breve, com um primo, de quem já era noiva. Essa notícia aguçou ainda mais a minha paixão. Graças à ausência do pai e do irmão, que estavam de viagem, pude, desembaraçadamente, cantar serenatas debaixo da sua janela, enviar-lhe por intermédio da ama cartinhas e flores, e encontrá-la na igreja. A velha Laura nos auxiliava também nos nossos passeios de gôndola. Disfarçado e com uma máscara sobre a face, ia eu numa gôndola, pelo meu fiel Seno dirigida, até junto à casa de Lucrécia. Passando-a, que também estava mascarada, para minha gôndola, passeávamos por muito tempo, falando de amor. A sua paixão era tão grande quanto a minha. Teria, porém, maior duração. Por muito que ela estivesse enamorada de mim, não a pude vencer. E este fato aumentou ainda mais a minha paixão. É verdade que ela se sentia orgulhosa de ver um dos mais belos cavalheiros de Veneza aos seus pés, mas temia o rancor de seu pai e pediu-me conservasse a nossa ligação em segredo. Um dia me confessou que, como minha esposa legal, ela se atreveria a apresentar-se ao pai e dizer-lhe que decidira mudar os seus planos de casamento. Essa revelação tirou-me a paz. De um lado eu estava firmemente convencido de que tu, papai, nunca te manifestarias de acordo com semelhante casamento. De outro lado, Seno tentou, por todos os meios e modos dissuadir-me. Mas Lucrécia me dominara de tal modo, que julguei não mais poder viver sem ela, e assim, resolvemos nos casar secretamente. Julgávamos que, colocando nossos pais diante do fato consumado, estes se conformariam, e nos dariam, ainda que posteriormente, o seu consentimento. O pai de Lucrécia, porém, segundo a minha opinião, somente poderia agradecer a Deus, por ter um conde montinhoso por genro. Com o ouro demovi um sacerdote de uma pequena igreja nas proximidades de Veneza, que nos recebeu em matrimônio, de noite. Ninguém, além das duas testemunhas, Seno e a ama, ficaram sabendo do fato. Durante os primeiros tempos, regalamos a alma com a nossa felicidade. Lucrécia estava contentíssima por pertencer-me e eu também, julgava-me indizivelmente feliz. Aos poucos, porém, tornei-me mais sério. O meu amor por Lucrécia arrefeceu. Sempre pensei, papai, em dizer-te a verdade. Quando vovó morreu e eu vim ao teu encontro, ordenei a Lucrécia que se calasse e não me seguisse antes de receber instruções minhas. Pretendia primeiramente combinar tudo contigo, então eu iria buscá-la. Lucrécia concordou. Quando ouvi de ti o plano de casamento com Bianca, não sabia o que devia fazer. Eu te teria dado razão se tivesses desaprovado o meu casamento com a filha de um simples negociante. Vim para aqui e encontrei Giovanna. Beleza semelhante não havia visto antes. Já alguns dias depois, eu era um seu escravo, e me recriminava pelo meu apressado casamento com Lucrécia.
Notei o amor que tu dedicavas a Giovanna e compreendi que nada terias ao porá. Um casamento com ela. Contudo, eu mesmo tranquei, como um tolo, as portas para a minha felicidade. Com a convivência íntima, com os passeios que fazíamos, com os duetos que cantávamos, os nossos corações se encontraram. Por Lucrécia, então, passei a nutrir ódio e aversão. A minha paixão por Giovanna chegou ao auge, quando viu quanto era cortejada por Manfredo Torani. Manfredo era rico e belo, e pertencia a uma das mais distintas famílias de Modena. Fiquei preso de ciúmes ao lembrar-me que Giovanna pudesse um dia pertencer-lhe. Ela, porém, ocultava os seus sentimentos. De modo que eu não sabia se ela o amava, ou se amava a mim. Mas eu confiava no fato de que, até então, nenhuma senhora ou senhorita que me agradara tivesse podido resistir-me. Na tarde do dia anterior àquele em que me falaste sobre o pretendido consórcio com Bianca, eu e Giovanna nos havíamos desentendido. Durante o festejo do meu aniversário, Giovanna dera visíveis preferências a Manfredo. Eu estava sendo devorado por um louco ciúme. Sabia, aliás, que não podia desposar Giovanna, mas queria possuí-la a todo preço. Preferi assassiná-la, a deixá-la a Torani. Achei um pretexto para traí-la à gruta e confessar-lhe, aí, o meu amor e os meus ciúmes por Manfredo. Giovanna respondeu à altura. De bom grado se tomaria minha esposa, mas nunca minha amante. Para possuí-la teria de passar pela porta da igreja. Mas se eu desposasse Bianca, ou ela se tomaria esposa de Manfredo ou se recolheria a um convento. Cego pelo amor, jurei que somente ela, e nenhuma outra, seria minha esposa. Eu tinha em vista apenas afastar as suas desconfianças. O acaso me foi favorável. Tu viajavas para Sicília e eu ficara só em Montinhoso. Imediatamente ordenei a Seno que preparasse tudo para um casamento secreto, e nem pensei no crime que cometia, contraindo essas segundas núpcias. Seno ficou estupefato, mas não ousou contrariar-me. Na pequena capela de Santa Rosália, próxima do convento, um sacerdote mau e ganancioso chamado Ambrósio, prontificou-se a fazer o nosso casamento, em segredo, por uma boa soma de dinheiro. Eu, naturalmente, não lhe disse palavras sobre o meu primeiro matrimônio. A Giovanna eu disse que o nosso casamento não podia realizar-se na abadia, pois, então, tu virias a saber a tudo, antes do tempo. A cerimônia realizou-se apenas com a presença de Seno, Lorenzo, que também me era dedicado, e Giuseppe, um velho soldado. Além disso, Giuseppe era cego, e quase surdo. Dessas testemunhas é que eu precisava. Começou, então, para nós, um período de amor apaixonado. E Giovanna foi a primeira mulher que, graças a seus encantos, me escravizou. Muitas vezes tive medo do futuro, onde, talvez, fosse tudo descoberto. Mas também aqui o acaso me favoreceu. O padre Anselmo morreu e poucas semanas depois morria Giuseppe e Lorenzo. Tranquilizei-me outra vez e entreguei-me à minha aventura e ao meu amor. Nesse tempo recebi diversas cartas de Lucrécia que me suplicava desse fim à sua situação angustiosa, porquanto seu pai e seu irmão em breve regressariam, e trariam consigo seu noivo. Respondi-lhe que precisava aguardar o teu regresso da Sicília. Admiti, não sem motivo, que Lucrécia estaria sendo devorada pelos ciúmes, pois que o rapaz que ela mandou com a primeira carta viu quando eu saí a cavalo na companhia de Giovanna, e provavelmente lhe contou quão bela mulher habitava o castelo. Uma tarde vi de repente Seno pálido e confuso vir a mim, para dizer-me que Lucrécia acaba de chegar, com o filho da ama. Fiquei como que atingido por um raio. Era o que faltava. Uma mulher pela qual apenas alimentava desprezo, chegava aqui para desmascarar-me. Um pensamento diabólico passou pela minha mente. Ordenei a Seno que a conduzisse, através do subterrâneo, ao quarto vermelho, e o pequeno Carlos ao meu quarto. Ninguém deveria vê-la. Nosso reencontro nessa noite não foi alegre. Lucrécia me cobriu de injúrias por havê-la abandonado, a ela minha esposa perante Deus, para maziar-me com outra rapariga. Ameaçou contar tudo a Giovanna, assim como a seu pai. Falou ela durante todo o tempo, e o meu ódio foi crescendo de minuto a minuto, mas dissimulei meus sentimentos e tranquilizei-a com palavras amorosas. Aos poucos ela acalmou-se, deitou e adormeceu em breve. Então aproximei-me sorrateiramente e matei-a com uma punhalada. Contudo ela teve forças para abrir os olhos, reconhecer-me e gritar com voz rouca: Paulo! Assassino! Traidor! Maldito! Depois morreu. Paulo calou-se e fechou os olhos.
A recordação de seus crimes acabrunhava-o profundamente. O padre Francisco e eu ficamos perplexos. Eu nunca teria julgado que meu filho seria capaz de um assassínio. Algum tempo depois Paulo prosseguia na sua confissão. Quando Lucrécia estava morta, chamei Seno, e com o seu auxílio, conduzi o cadáver para o quarto secreto, onde o atiramos e deixamos. Na mesma noite, mais uma vítima seguia Lucrécia. O meu muito dedicado Seno resolveu assassinar, por minha causa, o infeliz Carlos. Tudo ficou em segredo. Agora principiarei a confessar o último período que provocou a vingança da morta. A morte de Lucrécia restituiu-me a liberdade. O meu crime estava e ficaria oculto. Contudo, desde esse dia não tive mais sossego, e o meu amor por Giovanna arrefeceu. Não compreendi como isso podia acontecer. Os olhos negros de Giovanna me infiltravam pavor. Parecia que ela não mais confiava em mim, duvidava do meu amor e me ameaçava, dizendo que agira com consciência e que se eu tentasse fugir-lhe, me seguraria e nunca mais me largaria. Em breve não pude mais tolerar a vida em Montinhoso. Durante a noite parecia-me ouvir a voz de Lucrécia que me chamava de assassino e maldito. Outras vezes me parecia que, por meu quarto, perambulavam espectros ensanguentados. Foi para mim um alívio chamares-me a Ferrara. Mas a notícia sobre a realização do casamento com a princesa Bianca me assustou. Quando quis manifestar a minha aversão, me falaste de Marieta e conseguiste fazer-me calar. Fui por demais covarde, para te confessar um novo delito, embora não mais amasse a Giovanna. Refleti rapidamente. Ela não possuía nenhuma prova para demonstrar o nosso casamento e acusar-me. Finalmente pensei também num caso extremo. Eliminá-la-ia então. Tranquilizei-me e contratei casamento com Bianca. Contudo julguei conveniente falar com Giovanna ainda antes do casamento e romper de uma vez. Achei um pretexto para viajar até Montinhoso. Fiquei fora 2 dias para assistir ao casamento de meu amigo Ricardo, e depois fui ao castelo. Giovanna recebeu-me com alegria. Mas quando notou a minha indiferença, tornou-se melindrada e retraída. Resolvi falar-lhe na noite anterior ao meu regresso para Ferrara e partir em seguida. A criadagem, mas a bagagem, eu já fizera partir pela manhã. Mas eu e Seno pretendíamos partir durante a noite. Giovanna não compareceu à ceia, e eu fui para o meu quarto. Pretendia procurá-la mais tarde, em seu dormitório. Com espanto para mim, entregou-me Seno um bilhete que Giovanna lhe dera. Nele estavam apenas algumas palavras. Venha ao terraço do jardim. Preciso falar-te a sós. E já. Pelas 11 horas da noite, fui ao jardim. Perto da fonte estava Giovanna sentada sobre um banco. Parecia desesperada. Quando me aproximei ergueu-se e vi que os seus olhos estavam cheios de ódio e de rancor. Sem deixar-me dizer palavra, perguntou-me se eu desposaria a princesa Bianca, e se já era seu noivo há algumas semanas. Sim, é verdade. Mas, de quem soube isso? O irmão de minha ama regressou ontem de Ferrara, onde todos falam do teu noivado. E te atreves ainda a confessar-me? Queres contrair 2 matrimônios simultâneos, ou ficaste louco? Talvez tenhas esquecido de que te casaste comigo. Responde-me, vamos. Nenhuma nem outra coisa. Não te amo mais, porém, eu quero ser livre. Se não me tivesses chamado, eu mesmo teria ido a ti, para expor tudo. Se prudente, Giovanna, não relates nada a ninguém. Não tens prova nenhuma de que somos casados. O nosso casamento não foi registrado em nenhum livro da igreja. As testemunhas já morreram, eu posso negar o meu matrimônio contigo. De que te poderás valer um homem que não te ama, e ao qual não serás mais do que um fardo? És tão bela que não te será difícil encontrar um homem que perdoe a tua fraqueza de jovem. Giovanna, a princípio, ouvia-me, mas depois levou a mão ao coração, gritando descontrolada, a mim ousas dizer isso? Ainda que não tenhas medo de quebrar um juramento que prestaste diante do altar, eu te lembrarei que ainda vivem 2 testemunhas do nosso casamento. Diante de Deus e da tua honra de nobre, se é que ainda possuis, sou tua esposa legal e ninguém poderá usurpar-me este direito. Essa resistência de Giovanna começou a irritar-me. És uma mulher a quem não amo, e que, desavergonhadamente quer se impor. Não poderás provar senão que foste minha amante, minha esposa. Nunca direi isto a todos, se quiseres, e todos acreditarão que, por este meio, pretendes tornar-te condessa de Montinhoso. Eu estava de tal forma irritado que a queria ofender, propositalmente. Então voltei-me rápido e fugi para o castelo, mas como uma flecha a Giovanna seguiu-me e prendeu-me, dizendo, Paulo,
Não suponhas que possas te livrar de mim, como arrojas uma luva imprestável. Não ouses desposar uma outra, ainda que seja uma rainha. Eu saberei impedir este crime. Direi tudo ao teu Rindolfo, ao teu pai, e ele me acreditará. Se for preciso me arrojarei aos pés do duque e o porei à corrente de tudo quanto se refere a ti, malfeitor. Perjuro. Cobrirei o teu nome orgulhoso de opróbrio e lama. Com estas ameaças, o sangue subiu-me às faces e eu a empurrei de mim. De novo me cobriu de insultos e ofensas. Esqueci-me de mim mesmo. Atirei ao chão e comprimi-lhe a garganta, para que cessasse de falar. Maledeto! Maledeto! Gritou ela sufocada. Depois ficou desacordada sobre o meu braço. Julguei tê-la estrangulado. Aos poucos fui me recompondo. Que fazer? Sem meditar muito tempo, tomei aquela que julgava morta dos meus braços e corri celery ao alto da gruta. Atirei-a de lá ao despenhadeiro. Antes disso tirei-lhe o colar e espalhei as pérolas ao derredor, a fim de simular um assalto. Rápido, como uma sombra, voltei ao castelo e alcancei o meu quarto, sem que ninguém me visse. O solo ardia-me sob os pés. Chamei Seno e o administrador. Disse-lhes que queria aproveitar a bela noite para viajar e ordenei que arreassem os animais. Disse ao administrador que transmitisse à senhorinha as minhas saudações e os meus sentimentos por não a ter visto no decorrer da ceia. Apesar da liberdade que julgava ter adquirido, sentia-me infeliz. Maltratava-me o pressentimento de uma horrível desgraça. Eu não adivinhava que as sombras vingativas do ódio já se haviam prendido, de uma vez por todas a mim. Quando, na noite do casamento, entrei com Bianca na alcova nupcial, mal iluminada, julguei ver de repente duas sombras sobre o estrado da cama. Em uma me pareceu reconhecer Marieta com as crianças nos braços, na outra Lucrécia, com o punhal cravado no peito, coberta de sangue. Seus lábios estavam contraídos num sorriso frio, pondo a descoberto os alvos dentes. Foi horrível. Escureceu-me a vista e caí sem sentidos. Como estas aparições não retornassem, pude, entretanto, dedicar-me inteiramente ao amor de Bianca. Todavia, bem cedo um rude golpe atingiu-me. Soube que Giovanna escapara com vida, mas que agonizava lentamente. Ela nada dissera a ti, papai, contudo era um constante perigo para minha segurança. Quando recebi a carta dela e a tua, chamando-me ao seu leito de moribunda, não pude resolver-me a voltar. Fiquei satisfeito por Bianca não me permitir partir logo. Eu só desejava ver Giovanna morta. Nunca pude supor que mesmo morta ela fosse capaz de vingar-se de mim. Paulo calou-se. Padre Francesco e eu próprio não podíamos articular uma palavra. Finalmente ergueu-se o ancião, benzendo-se, e alçou o crucifixo sobre a cabeça de Paulo. Disse com voz trêmula: Deus de misericórdia, tende piedade deste pecador. A vossa justiça o castigou por intermédio do braço da sua vítima. Mas a nós humanos, nos disse o vosso divino Filho, deverás perdoar 70 vezes 7 vezes. Permiti, Pai Celeste, que eu evoque a vossa misericórdia para esse pecador, que arrependido dos seus pecados, e em virtude do cargo que vós me confiastes, lhe perdoeis o pecado para esta e para aquela vida, a fim de que, nela, em orações e arrependimentos, vos suplique a salvação de sua alma. Lágrimas me ameaçavam sufocar. Paulo havia de novo perdido os sentidos. O velho sacerdote espargira água benta sobre o esquife e suplicava que a morta soltasse a sua vítima e entregasse a vingança às mãos de Deus. Mas a fisionomia de Giovanna se conservou inalterada. E eu me convenci de que as suas unhas tinham penetrado tanto na carne de Paulo, que a sua mão já pretejava. Como hei de descrever as horas terríveis daquela noite sombria? Com os primeiros raios solares veio também o senhor Felício que contemplou tristemente a Paulo. Então, se dirigiu a mim: Signore Conde, espero salvar a vida do vosso filho. Não posso, entretanto, lhe conservar a mão como esperava. O exame do doente, assim como as respostas às perguntas que fiz às forças invisíveis, me fazem saber que somente a amputação da mão o pode salvar. A decomposição já atingiu a sua mão. E depois de algumas horas, será impossível salvá-lo. Decidi. Deve o vosso filho viver, ainda que com uma legião, eu deve morrer. Eu vos aconselho a resolverdes logo. Pouco tempo temos a perder. Necessitei apenas de 1 minuto para resolver. Paulo era um terrível malfeitor, atingido pela vingança celeste, ao invés de sê-la pela humana. O vingador invisível exigiu a mão de sua vítima. Senhor Felício, como pai, vos autorizo a amputar a mão de meu filho. Que ela fique para a odiosa e vingativa morta,
como um penhor, em recompensa pela tragédia que viveu. O castigo é terrível, mas justo. Então precisamos agir já. Preparei tudo quanto é necessário. Ao quarto de banho. Para lá devemos transportar o jovem conde. Para a operação nos aproveitaremos da sua síncope que ainda aumentarei por meio de um narcótico. Não foi fácil transportar as duas figuras inanimadas e conjugadas. Além do caixão de carvalho. O Sr. Felício propôs tirar Giovanna do esquife ao que Senna e Martim se opuseram, pois não queriam, absolutamente, tocar o corpo da terrível morta. Assim, o padre Francisco e eu pegamos o cadáver pelos pés, os outros a Paulo e levamos ambos ao quarto de banho. Aí os depusemos sobre uma mesa larga, e o rosto de Paulo foi recoberto por um pano embebido em um líquido aromático. O Sr. Felício acendeu ervas aromáticas em alguns tripés, depois tirou de um estojo uma faca brilhante e, cortando a manga do paletó de Paulo, acima do cotovelo, disse-me: "Vede, Signore Conde, a mão teria secado. Ela já está sem vida." Não pude responder. Fui atacado por fortes tonturas e perdi os sentidos. Quando despertei, o meu olhar caiu sobre o horrível grupo disposto sobre a mesa. Paulo estava branco como um pano de linho, enquanto Felício envolvia o seu braço. Os dedos de Giovanna, porém, agarravam-se à mão morta de meu filho. Sobre o assoalho, estavam duas enormes manchas de sangue. Apesar da minha grande dor, respirei aliviado, involuntariamente, quando vi tudo isto. Paulo ao menos estava separado daquele cadáver terrível. Nos traços fisionômicos de Giovanna, julguei ver um sorriso triunfante. "Agora, Conde, precisamos levar o vosso filho ao seu quarto e deitá-lo", aconselhou o Sr. Felício. "Durante algum tempo deverá evitar, o quanto possível, os compartimentos que até agora habitou." Depois de termos acamado Paulo, reconduzimos o cadáver de Giovanna para a capela e fechamo-la provisoriamente. No decorrer do dia, Paulo voltou a si. Não reconheceu a ninguém, entretanto, e nem parecia recordar-se do sucedido. O Sr. Felício lhe deu um narcótico e lhe fechou os olhos. Deveria dormir profundamente durante alguns dias, sem se recordar daquilo que sucedera, para sua tranquilidade e restabelecimento. Assim, eu estava um tanto tranquilizado quanto ao destino de Paulo, mas tive um grande desgosto. Nem os monges do nosso convento, nem seus famílios queriam tocar no esquife de Giovanna, para transportá-lo ao jazigo da família, no cemitério, pois que consideravam a morta uma proscrita. E parecia realmente que um demônio se apoderara de sua alma, para tocá-la incessantemente, de um lado para o outro. Ela pôs-se a circular pelas salas do castelo, agora muradas. O primeiro a vê-la, foi um estribeiro que se ocupava em pôr em ordem o quarto de Paulo. Como um louco saiu ele correndo do quarto e informou-me trêmulo e horrorizado que vira a senhorita Giovanna sentada à beira da cama, brincando com a mão amputada de Paulo. De outra vez, julgou uma criada tê-la visto em seu quarto, revirando uma canastra, ainda com a mão do infeliz entre os dedos. Essas aparições foram se tomando mais frequentes e a criadagem começou a deixar-me. Eu não sabia o que fazer. Pedi ao Sr. Felício o seu valioso conselho. E esse, que não me abandonou no meu infortúnio, me disse o seguinte: "Eu previ o vosso pedido, Signore Conde, e creio dever aconselhar-vos desistir, sobretudo do sepultamento da senhorita Salviati. Esta defunta produz em todos um tão grande susto e tamanho horror que será difícil encontrar quem queira tocar no esquife. Nós dois apenas não teremos forças suficientes para transportar o esquife até o jazigo, sem ter em conta que a nossa posição social nos proíbe. Deixai-a na capela, tanto mais que ela foi tão cruel para com o homem a quem amou. Ordenei que tragam uma tampa de vidro para o esquife. Depois disso, selaremos a capela. Então ordenareis que muradas sejam todas as passagens e janelas, aquelas em que se desenrolou este drama macabro, para que nenhum ser humano penetre nestes compartimentos. Eu mesmo auxiliar-vos-ei porque não temo estes espectros. Antes disso, porém, retiraremos de lá todos os objetos que desejardes ocupar ainda, nada mais quero ter daqueles quartos. Que tudo fique lá, como está." Foi a minha resposta. Agimos então conforme o conselho do Sr. Felício. O esquife foi fechado com uma tampa de vidro, todas as portas e janelas foram muradas. Somente uma saída desses aposentos deixei aberta, a conselho do Sr. Felício. E pareceu, então, que realmente entrou a paz e a tranquilidade no castelo. Paulo achava-se ainda num estado apático, cansado, não falava e, calado, tomava o alimento que lhe era servido.
A febre desaparecera e o seu corpo readquiria forças. A ferida no braço também cicatrizou, para a satisfação do Sr. Felício. Comecei a pensar no futuro de Paulo e tive muita pena de sua mulher. Por felicidade, ninguém conhecia a verdadeira causa